noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Começando então mais uma live, Quinta dos Aprovados, e vamos tentar aí compartilhar o máximo de conhecimento para tentar agregar valor aí na jornada rumo à medicina de cada um de vocês. Então eu vou estar respondendo aí várias dúvidas de vocês e vou tentar contribuir o máximo que eu puder, tá, pessoal? Então a Jennifer, tudo bem, Jennifer? O Matheus. Isso aí, pessoal, vão compartilhando essa live aí com os amigos de vocês, com aquelas pessoas que vocês sabem que tem o sonho de ser aprovada no vestibular de medicina. Então manda um aviãozinho aí para ela poder consumir esse conteúdo. Ó, o Renato, tudo bem, Renato? Como é que tu tá, meu querido? A Mari. Perfeito, pessoal, deixa eu ver aqui as principais perguntas aí. Vamos começar com essa daqui, ó. Ó, a Mari. Vamos lá, pessoal. Sem enrolação. Já vamos começar já. Tá? Vamos lá, então. Então, a Franciele, ela nos pergunta: como nós, família, amigo, cônjuge, mais ajudamos o estudante, né? Então, ela quer dizer como que a gente pode ajudar mais o estudante. Então, vamos tentar responder essa pergunta aqui da Fran. Primeira coisa que tu tem que entender, tá, Fran? Vamos pensar aqui no contexto estudante de medicina ou até mesmo vestibulando de medicina. Como que a gente pode ajudar ele, né? E isso é muito interessante, né, pessoal? Por quê? Porque muitas vezes quem não tá ali no campo de batalha, quem não tá estudando, né, 4, 6, 8 horas por dia, quem tá vendo de fora, muitas vezes acaba não entendendo essa dinâmica. Então, o primeiro ponto é ter empatia, tentar se colocar no lugar dele. Pô, o cara tá estudando, tá se dedicando, tá se esforçando, ele quer crescer na vida por meio da medicina, ele quer ser alguém na vida, sendo médica ou médico, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Ter empatia, se colocar no lugar dele e saber que é extremamente difícil, tá? O vestibular de medicina é um dos vestibulares mais difíceis do país. E a faculdade de medicina é o curso que tem a maior carga horária quando comparado com outros cursos. Então, além de ter uma carga horária muito alta, ele também é extremamente difícil. Você sofre muito ao longo da faculdade de medicina, tá, Fran? Então, esse é o primeiro ponto, ter empatia, tá? O segundo ponto, e isso acontece muito com quem é vestibulando e estuda em casa, né? Quem tem ali o seu cantinho do estudo, acaba estudando em casa. E ele é taxado muitas vezes pelos familiares como preguiçoso, como vagabundo, que não faz nada da vida, porque ele fica o dia inteiro trancado no quarto dele estudando. E isso não é verdade, tá? Isso é um mito, é uma mentira, que quem estuda em casa, quem estuda por meio da internet é preguiçoso. Não, estuda tanto ou até mesmo mais do que quem estuda no presencial, porque no presencial tu pode ficar ali 8 horas escutando o teu professor falar e ficar mexendo no telefone, ou você não está prestando atenção, né? E aí você não está absorvendo esse conteúdo, ou você não teve uma retenção boa de conteúdo. Você ficou ali o dia inteiro na sala de aula e você não reteve o conteúdo, você não memorizou o conteúdo, você não jogou para a memória de longo prazo, você ficou na memória de curto prazo. 2 ou 3 dias depois você esquece, tá? Então quem estuda em casa também é um estudante, né? O estudante é uma profissão honrosa, tá? E tem que ser respeitada, então essa pessoa não é preguiçosa, tá? E para finalizar aí esse contexto, é apoiar, sabe? Falar palavras positivas, eu acredito em você, eu tô torcendo por você, não foi dessa vez? Continua estudando, continua se dedicando, que uma hora a tua vaga em medicina vai chegar, tá? Então, esse aí é o ponto. E quem já está na faculdade de medicina, né? Se o seu marido, se é seu namorado, se o seu namorado já está na faculdade de medicina, né? É um pouco diferente, porque eu vejo por mim, assim, por experiência própria. Quando eu era vestibulando em medicina, eu era preguiçoso, os meus familiares me viam como uma pessoa fracassada, que não teve sucesso porque eu tinha trancado a faculdade, né? Então eles não entendiam muito esse contexto. E aí quando eu passei na faculdade de medicina, eles já me viram com outros olhos. Pô, ele é futuro médico, ele vai ser médico e tal e tudo mais. Então tem todo esse glamour aí de você ser estudante de medicina, né? Então as pessoas te veem com outros olhos. Então o estudante de medicina ele não sofre tanto, mas o estudante de medicina você também tem que apoiar ele, porque ele estuda muito, né? Então tem pouco tempo de lazer aí, todo dia você tem que estar ali estudando, tem que ter uma rotina bem regrada de estudos. Então, empatia, né?
ter essa motivação, respeitar, saber que ele não é preguiçoso porque está estudando em casa, né? Eu, mesmo na faculdade de medicina, eu estudo todos os dias em casa e nem por isso eu sou menos ou mais do que aquela pessoa que ainda é vestibulando de medicina, né? Então a gente tem que respeitar ele também, porque ele também está na luta, tá? Então essa é a lógica, tá, Fran? Vamos lá, pessoal. Ela pergunta aqui, né? Elis, ela pergunta: sou vestibulanda. Uma dica que você dá para quem estuda em casa. Então, quem estuda em casa, você tem que ter um ambiente de estudo, tá? Você tem que organizar o teu cantinho de estudo. Vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho ali a minha estante de livros, tá? Eu tenho o meu quadro aqui, onde eu faço meus esquemas, né? Comprei esse daqui também, né? Então, assim, você tem que ter um cantinho de estudo, você tem que ter um ambiente ali onde você vai estudar. Você não pode estudar na cozinha, você não pode estudar na sala, tá? Você tem que montar um cantinho ali, compra uma mesinha, compra uma cadeira, faz um investimento, tá? Compra aquelas cadeiras de rodinha de escritório, faz esse investimento e cria ali um cantinho de estudo, bota umas frases motivacionais. Eu tinha também aqui no meu quarto várias frases motivacionais, que gerava uma âncora emocional e isso ativava ali vários químicos no meu cérebro, me dava mais motivação, mais foco, mais atenção. Então, você ter um ambiente ali bem organizado é fundamental para quem estuda em casa. O segundo ponto, para quem estuda em casa, é importantíssimo ter uma rotina, tá? Ter uma rotina de estudos, para você desenvolver o hábito dos estudos e você pegar o gosto pela coisa, né? Você ter aquele prazer em estudar, tá? Isso é fundamental. Além disso, caso você não more sozinho, por exemplo, eu moro sozinho, então eu controlo a minha rotina. Caso você more com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua tia, com a sua avó, com o seu avô, você precisa conversar com eles, você precisa dizer para eles: pô, eu quero passar em medicina, eu quero ser médica, eu quero ser médico. Você conversa com eles, explica a dinâmica do vestibular, explica que você vai ter que se dedicar muito, e aí eu tenho certeza absoluta que eles vão apoiar o teu sonho, tá? Então é questão de conversa, tu explicar para eles, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas querem que o pai, que a mãe estimule, ajude, mas não tem essa conversa, não tem esse diálogo, tá? Então é como se você tivesse que vender o teu sonho para eles, né? Então você tem que vender para eles, vender que é possível você passar em medicina. Se eles falarem que é muito difícil, mostra minha história para eles, mostra da onde que eu saí e que eu consegui passar em medicina. Isso já vai quebrar essa percepção, essa crença limitante que muitas pessoas têm em relação ao estudante de medicina, né? Que o estudante de medicina, automaticamente, ele precisa vir de uma família rica, ele precisa ter estudado em escola particular e ele precisa ser nerd. Isso é um grande mito, é uma mentira, né? Que contaram para nós quando a gente estava lá na escola, e os nossos pais têm essa crença, né? Então, quando eu falei que eu ia ser médico, eles pensaram: meu Deus, como é que tu vai fazer? Como é que tu vai pagar a faculdade? Então eles vieram com essa crença, e aí eu tive que explicar para eles como é que funciona essa dinâmica aí, e que é possível, tem vários casos, né? E se ele pôde, eu também posso, tá? Então, se eu pude, vocês também podem. Essa é a lógica. E também, né, tirar um tempinho de descanso, descansar, dar uma relaxada, isso é fundamental, tá? Deixa eu escrever aqui, quinta. Beleza. Aí o pessoal que vai entrando aqui já vai pegando qual que é o tema, o que a gente tá falando, tá? Vamos lá, só fazer um breve comentário aqui em relação à pergunta aqui que a Maria Luísa falou, né? Só para dizer que através de você percebi como estou limitada em média por não saber inglês, tá? Então o inglês, ele é fundamental para você conseguir lograr um ótimo desempenho na faculdade de medicina. Então, você que tem o sonho de ser médica, você que tem o sonho de ser médico, você precisa dominar o inglês. O inglês é fundamental dentro da faculdade de medicina para você conseguir se destacar, para você conseguir ler um artigo científico, para você, né, ter uma noção de como que funciona, né, essa questão da produção científica. Infelizmente no Brasil a nossa produção científica é muito baixa, então a gente precisa estar sempre consumindo, né, os guidelines de fora, da Europa, dos Estados Unidos. Então o inglês é fundamental para você conseguir ter um bom desempenho na faculdade de medicina, tá, Maria? Então, fico muito feliz aí de poder te mostrar isso, né? Que você precisa dominar o inglês. E às vezes, o que acontece, Maria? A gente acaba
tendo várias crenças limitantes em relação ao inglês. A gente acha que para eu saber o inglês, eu preciso dominar todas as regras gramaticais, eu preciso saber todo como que conjuga o verbo, aí tem o verbo no pretérito, aí tem o futuro perfeito, aí tem isso, tem aquilo, e aí o cara acaba se enrolando, né? Então você tira essa coisa de verbo e coisa e foca em entender o inglês, tá? O importante é você entender o inglês. Você entendendo, Maria, o inglês, você já consegue ler um artigo científico, você já consegue ver a metodologia do trabalho, né? Você já consegue ver quais foram os resultados, né, que esses cientistas tiveram nesse estudo científico, e você conseguir falar com o americano. Então acho que são duas coisas extremamente importantes. Você conseguir ler o artigo, né, e você conseguir falar com americanos, tá? Então tira essa crença do verbo, isso e aquilo, e pronome, aí não sei o que. Esquece isso e busca entender, né, de um ponto de vista mais prático. E esquece um pouco essas regras, pode falar assim, pode falar assado, tá? Isso acaba limitando muito o aluno no estudo do inglês. Então, eu sou prático, eu tenho que ver a prática disso, né? Tanto quando eu era vestibulando, hoje na faculdade de medicina, eu tenho que ver a prática. O que eu preciso saber disso na prática, né? Não adianta eu encher o meu cérebro de coisa teórica, sendo que eu não vou usar aquilo na prática, né? Óbvio que com o tempo tu vai pegando a prática e você vai adquirindo mais teoria, né? A prática, ela traz a teoria também, ela mostra o conceito teórico. Então você vê como é que funciona aquele diálogo, aquela frase no inglês. Depois você vai entendendo, pô, esse verbo ele está no passado, né? Pô, esse verbo ele está no futuro, né? Então assim, tu já vai entendendo a teoria, mas no início você não precisa saber todos os detalhes, porque isso acaba criando uma barreira no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele já fica, pô, eu não posso gastar energia com isso, é muito conteúdo, é muita coisa, eu não posso gastar energia. Aí tu já acaba procrastinando, acaba criando uma crença limitante em relação ao inglês, e aí isso acaba te prejudicando, né? Então esquece muito essa coisa teórica, gramatical, e foca na prática, né? Em falar. Né? Hoje, por exemplo, eu consigo ler, mas eu tenho dificuldade de falar. Então, uma das minhas metas no meu study plan, né, no meu plano de estudos, é aumentar a minha capacidade de comunicação, né? Conseguir expressar melhor as minhas ideias através do inglês. Então, eu estou na luta aí, estou me dedicando bastante para me conseguir desenvolver essa skill, né, essa habilidade, porque eu tenho como propósito, né, também fazer estágio fora do país, tá? Beleza, vamos ver como é que vocês estão aqui. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Ó, a Maria, ela pergunta: o que fazer no sábado antes da prova? Então, na véspera da prova, e aí vocês que estão vendo essa aula, vocês podem aplicar isso para qualquer cenário, tá? Não necessariamente no vestibular, no Enem, pode aplicar para qualquer cenário. O que eu faço na véspera da prova? Primeira coisa, você tem que dormir, tá? Eu mostrei, segunda-feira eu fiz uma aula aqui para vocês, né, sobre a questão do branco de prova, né, qual que é a neurobiologia por trás do branco de prova, e eu mostrei para vocês, né, a importância do sono. Ou seja, se você dorme mal na véspera da prova, você tem dificuldade de fazer a regeneração, né? Então, sono, descanso, regeneração. Então você não vai conseguir fazer ali os processos de regeneração, você não vai descansar o teu cérebro, você não vai ter o ciclo do sono REM, o sono não REM, que são, né, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem ali a sua função, mas no contexto geral eles vão ajudar você a ter mais energia cerebral para fazer a prova no outro dia, eles vão ajudar você a ficar mais calmo, né? Tem um estudo neurocientífico mostrando, né, que se você dorme mal uma noite, você aumenta em 30% a tua ansiedade, tá? Então, é natural que no momento da prova você vai ficar ansioso, haja visto alguns químicos que vão aumentar no teu corpo, tá? Tanto hormônios como neurotransmissores. Então, isso vai gerar um cenário de estresse, você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso durante a prova, é normal. O problema é quando isso é em excesso, aí pode acabar te prejudicando na hora ali de você usar o teu córtex pré-frontal para tomar a melhor decisão, porque são 5 alternativas, você tem que escolher a alternativa correta, você tem que tomar a tua decisão, você tem que fazer um raciocínio lógico durante a prova. E se você começa a estimular muito o teu sistema nervoso autônomo simpático, né, você começa a produzir adrenalina, noradrenalina, cortisol, ali pela glândula adrenal, e aí isso acaba atenuando, né, as tuas capacidades cognitivas. Inclusive também mostrei, acho que ele deve estar ali o estudo que eu mostrei.
Onde é que eu botei ele? Mostrei segunda-feira na aula, né? Mostrando que níveis elevados de cortisol acabam prejudicando, né, as nossas funções cognitivas, tomar decisão, pensamento lógico, raciocínio e também o resgate de memórias. Então acaba te dando aquele branco de prova. Então, na véspera da prova é fundamental você ter um sono de qualidade, tá? Como que você dorme se você está ansioso? Você pode estar utilizando técnicas de respiração para você induzir o teu sono, né? Para você induzir ali a tua preparação para o sono. Então faz alguma técnica de respiração, tem várias técnicas de respiração, eu ensino algumas para os meus alunos, onde você, através dessa técnica de respiração, através dessa respiração cadenciada, de uma inspiração e expiração, você vai acalmar a tua mente, você vai acalmar o teu corpo, tá? É comprovado também cientificamente que isso vai te ajudar. Então o que eu recomendo na véspera da prova é cuidar do sono, cuidar da alimentação, praticar exercício físico aeróbico, tá? Então acorda de manhã no sábado, pratica exercício aeróbico, tá? Para você chegar de noite, você já tá cansado, come bem, não come alimentos pesados, né? Carboidrato, proteína e lipídios, né? Faz essa regulação ali desses macronutrientes, cuida dos micronutrientes, né? As vitaminas e sais minerais, cuida também eles na véspera da prova para que no domingo você esteja muito bem, tá? Mas já começa hoje, né? Hoje é quinta-feira, já começa hoje, já começa a cuidar do teu sono, começa a dormir mais cedo, começa a fazer um exercício físico ali, uma corrida, então isso já vai te ajudar demais a você tá focada, ligada na hora da prova, que é a prova que vai decidir o teu futuro, né? Então, você tem que estar ali com a alquimia cerebral, tudo perfeito, para que você consiga ter um bom resultado na hora da prova. Então, acontece muito isso, né? A pessoa tem uma bagagem teórica muito alta, porém, ela não consegue tomar as melhores decisões, ela não consegue marcar as questões corretas, e isso implica em uma reprovação, e aí a pessoa acaba não conseguindo passar no vestibular, fica mais um ano do cursinho, né? E ninguém quer isso, né? Então, essas são as... tem outras recomendações, né? Eu prescrevo aí para os meus alunos uma técnica de visualização mental usada pelo Michael Phelps, né? Então, onde você vai visualizando, você vai criando aquele cenário da prova milhões de vezes na tua cabeça, e aí quando você chega na prova, o teu cérebro, para ele já fez aquilo várias vezes, então fica meio que automático, né? A Carlúcia está aqui e ela é aluna do Atleta da Mente, espero que ela tenha visto, né, as 3 aulas do módulo 5 sobre estratégia de prova, né? São 3 aulas só sobre estratégia de prova, onde eu mostro essa estratégia aí, o passo a passo para você implementar ela na tua rotina de estudos. Então o teu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário, aí você usa essa ferramenta, essa visualização cerebral para você simular cenários que podem acontecer na hora da prova, que nem o Michael Phelps, quando ele ganhou a medalha olímpica, né? Ele tinha simulado várias vezes aquilo na cabeça dele, e aí entrou água no óculos dele, né? E ele falou que ele já tinha treinado aquilo milhares de vezes na cabeça dele, então foi algo normal, porque ele já tinha treinado isso. Eu usei esse método quando eu fiz a prova também, né? Eu simulei vários cenários, né? Tanto cenários extremos como cenários normais que poderiam acontecer na hora da prova. Então, por exemplo, quando veio o tema da redação que eu não sabia, eu já tinha treinado o meu cérebro para lidar com aquela situação de vir um tema da redação que eu nunca tinha feito. Embora no ano que eu fui aprovado eu fiz 38 redações. Então, o tema da redação não era um tema que eu tinha feito desses 38. E isso poderia me abalar emocionalmente. E aí eu treinei o meu cérebro para que, se acontecesse isso, eu ficasse tranquilo, e foi rapidinho. Fiz o meu melhor tempo de redação foi nesse ano, né, que eu fiz essa técnica do Michael Phelps. Então, foi o meu melhor tempo de redação. Eu demorava 2 horas para fazer a redação, eu demorei 50 minutos, e aí teve mais tempo para mim ir bem em português e humanas, tá? É Michael Phelps o nome do atleta. Vamos lá, o que diria para alguém que vai fazer o Enem pela primeira vez como treineiro? Quem faz a pergunta é a Kathleen. Kathleen, vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer o Enem, você não tem que ter expectativa, tá? Até a galera que quer passar, que estudou, se dedicou, você não tem que ter expectativa no resultado, tá? Enem, vestibulares, provas da Faculdade de Medicina, você não pode ter expectativa, ok? Eu sei que é fácil falar, mas é difícil fazer. Você chegar na prova sem expectativa, sem se preocupar com o resultado. O que eu quero dizer com isso? Você tem que chegar na hora da prova e dar o seu melhor. Você tem que
fazer o seu melhor. A prova ela só vai ser um reflexo de como que foi a tua preparação. Então eu recomendo no mínimo 15 simulados, no mínimo 30 redações por ano, tá? Que dá uma média de 15 simulados, dá uma média de um simulado por semana, né? Depende de quantas semanas foi a preparação da pessoa, ou um simulado a cada 2 semanas, né? Depende muito. E 30 redações, tá? Uma redação por semana. Então é o que eu recomendo. Se você fez no mínimo 15 simulados, cara, tu já está muito bem preparado. A maioria esmagadora de vestibulando em medicina tem preguiça de fazer simulado, faz 1 ou 2 simulados porque eles têm medo do resultado. Só que você não tem que se preocupar com o resultado, meu querido, minha querida. Você tem que focar em dar o seu melhor. Ou seja, você se dedicou, fez simulados, usou técnicas ativas de estudo, usou técnicas de memorização, fez mapas mentais, fez redações, teve o teu horário de estudo ali, teve o teu cronograma, teve o teu planejamento, a tua estratégia. Cara, esquece o resultado. Esquece o resultado. A prova vai ser um reflexo de como que foi o teu ano. Esquece se tu vai fazer isso, tu vai acertar isso, tu vai acertar aquilo. Esquece isso. Foca na aprovação e dá o seu melhor na hora da prova. Porque assim, se você vai com essa expectativa, eu preciso acertar tanto, eu tenho que tirar tanto na redação para me passar em medicina, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, cara, isso vai te prejudicar demais o teu resultado. Demais. Então, atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, aqueles que ganham medalha de ouro, eles falam muito isso, né? Se tu pegar a entrevista deles, os caras não estão preocupados com o resultado. O cara treinou 4 anos para as Olimpíadas, né? Então ele treinou 4 anos para as Olimpíadas. Na hora da prova ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado em dar o melhor dele. E aí o resultado, a medalha olímpica vai ser uma consequência disso. Ele não tem a expectativa no resultado. Se ele ganhar ou perder, não importa, né? Porque se ele ganha, ele fica feliz, se ele perde, ele fica triste. E se tu tiver que fazer mais um ano de cursinho? E aí? Muitas pessoas me perguntam, pô, Léo, se tu não passasse, o que tu ia fazer? Eu já estava voltando a estudar, né? Eu infelizmente não consegui ter o resultado que eu queria no Enem, eu não fui bem no SISU, achei que não passaria, né? E aí quando veio o ProUni, eu consegui ter um desempenho melhor e aí consegui passar pelo ProUni. Mas eu achei, porque tem a primeira semana do SISU e depois o ProUni, né? Então, depois do SISU, cara, peguei ali o meu caderno, peguei a minha agenda boss e criei o meu cronograma de estudo do próximo ano. Foda-se, foda-se. Eu vou continuar estudando, é o meu sonho, não tem plano B, não tem se eu não passar, eu vou continuar estudando. E foi exatamente isso que eu fiz. Então assim, perdeu, ganhou, não importava pra mim. Não importava se eu ia passar ou se eu não ia passar. O que importava é eu dar o meu melhor. E o que importava era a pessoa que eu me tornei, entendeu? Porque, por exemplo, hoje, esse ano eu vou começar já a minha mini preparação para a prova de residência, né? Eu faço prova de residência daqui 3 anos, mas eu já quero ir me familiarizando com as questões, com a dinâmica da prova da USP, né? Porque agora eu tenho uma estrutura, eu tenho um suporte para mim almejar a USP. Antes eu não tinha suporte, eu tinha que passar na faculdade aqui da minha cidade, que era a estrutura que eu tinha. Então hoje eu já tenho um capital intelectual para mim conseguir construir uma preparação. Eu sei estudar, eu sei como memorizar, eu sei como fazer, entendeu? Como ter uma rotina de estudos eficiente. Então isso foi por quê? Porque eu sofri muito quando eu era vestibulando em medicina. Então, essa é a reflexão que eu quero que vocês levem aqui da aula. É você não se apegar ao resultado, e se você passar ou se você reprovar, você vai continuar estudando, sempre vai buscar técnicas ativas de estudo, melhores técnicas de memorização, fazer muito simulado, fazer muita redação, porque esse é o caminho aí para você ter êxito em qualquer vestibular do Brasil, Enem, vestibular e também dentro da faculdade de medicina. Esse é o caminho, tá? Então tira essa expectativa da nota, de acertos, redação, isso e aquilo, né? Tira isso, esquece isso e busca dar o teu melhor. Porque é assim que os atletas de alto rendimento fazem e é por isso que eles sobem no palco com a medalha olímpica, tá? Fica a reflexão aí para vocês. Ó, a Carlos falou, esse ano não irei corrigir o gabarito da prova. Por quê? Se você corrige o gabarito da prova, isso pode causar uma desestabilização emocional em você. Porque o nosso cérebro, ele responde através das nossas emoções. As nossas emoções, elas fazem nós interpretarmos o mundo. Então, se você tira o resultado X ou tira o resultado Y, tá? Isso não importa muito, principalmente no Enem, que tem a teoria da resposta ao item, e aí isso acaba te prejudicando emocionalmente, não traz nenhum benefício para você, tá? Então, a recomendação
é você não corrige nada, foca em dar o teu melhor, foca em fazer o teu melhor, fica calmo na hora da prova, né? Descansa bem um dia antes, hidrata bem ali, algumas horas antes, hidrata bem, toma bastante água, coma alimentos saudáveis, faça técnicas de respiração, faz uma meditação, faz um mindfulness, e aí você vai fazer a prova. E o resultado é uma consequência da tua dedicação. Ponto final, tá? Não fica bitolado com o número de acerto, isso e aquilo, tá? Isso daí só vai prejudicar vocês, tá? Não vai agregar em nada. Ó, a Carlúcia falou, queimei o barco. Ou eu faço medicina ou eu morro tentando. Perfeito. É bem isso, sabe? É bem isso. Não tem plano B, sabe? Não tem plano B. Voltei, pessoal. Voltei. Deu um probleminha aqui, mas já estamos de volta. Ó, vamos lá, você recomenda fazer só o Enem ou fazer vestibular também? Depende muito qual que é o vestibular que tu vai fazer, tá? Também depende a questão da logística para você, né? Aonde que você quer fazer medicina? Aonde que você quer fazer a sua faculdade de soluções? Se você passar num estado do outro lado do Brasil, você vai fazer, né? E o hospital, escola dessa faculdade que você quer fazer, dessa universidade é bom? Não adianta fazer medicina por fazer, tá? Porque assim, tu tem que analisar alguns fatores. Pô, esse vestibular da faculdade que eu vou fazer, essa faculdade que eu quero fazer, tem um bom hospital escola, o meu internato vai ser top? Como que são os professores? São médicos? Entendeu? Tem muita faculdade que bota fisioterapeuta da aula. Tem muita faculdade que bota enfermeiro da aula para estudante de medicina. Então isso acaba trazendo prejuízo na tua formação. Tem que aprender com o médico, na prática, vendo o paciente. Então, por exemplo, na minha faculdade, o nosso hospital, escola, ele é muito bom porque ele tem vários residentes. E é SUS. Então, se eu tenho o SUS libera, quando é hospital escola, para você ir lá visitar o paciente, fazer anamnese, fazer exame físico. Então, você pode chegar lá no paciente, você fala com o preceptor da residência, fala para ele, pô, professor, tem algum paciente que eu possa visitar? Aí você pega lá, vai, visita, faz anamnese, coleta a história do teu paciente, faz exame físico. Tudo isso vai te ajudando, tudo isso te ajuda na formação. A não ser que você quer ser médico por ser médico, ou você quer ser um médico para ter conhecimento, para poder ajudar as pessoas. Aí tem que levar em consideração isso. O bom do Enem é que você pode colocar isso em vários lugares, né? Você pode estar botando aí a tua nota em vários lugares, né? Então isso acaba ajudando bastante, né? Mas é isso aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. A Lari pergunta o seguinte, né? Você acha o cronograma uma forma eficaz? Depende muito como que é o teu cronograma, tá? Isso daí é extremamente importante. Como que vai ser o teu cronograma, tá? Porque às vezes o pessoal acaba querendo seguir cronograma de cursinho e tal, e acaba não tendo os resultados que a pessoa deseja, né? Então isso acaba prejudicando bastante, né? Porque acontece, qual que é a lógica do cronograma? Se você pega um cronograma pronto, esse cronograma, muitas vezes ele vai te limitar, porque aí você tem que estudar física tal horário, matemática tal horário, química tal horário, e isso acaba te prejudicando bastante, né? E aí o que eu recomendo para os meus alunos? O que eu recomendo para os meus alunos é você fazer um cronograma, é um cronograma que eu chamo de flexível, tá? Então você vai fazer um cronograma flexível que vai respeitar as suas características. Então você vai respeitar o feedback que o teu cérebro te dá. Toda hora ele está te dando feedbacks, tá? Então assim, você acorda cansado? É um feedback que o teu cérebro está te dando. Você está com sono durante a tua sessão de estudo? Isso é um feedback que o teu cérebro está te dando. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Bota a mão na panela quente. Tu bota a mão na panela, então fica tocando a panela e tal. Não, tu pega e tira, né? A panela está quente, automaticamente tem um reflexo de retirada, né? Modulado ali
pela medula, né? Nem chega a seguir a nível cortical, nem a nível subcortical, a nível medular, você já tem o reflexo, você tira. Só que muitos vestibulando, eles não sabem ler esse feedback. O cara tá cansado, tem que dormir mais. Tu tá com sono nos estudos, talvez a tua alimentação esteja inadequada. Então você tem que melhorar isso. E o que a maioria das pessoas fazem? O que eu vou tomar? Vou tomar mais café então. Se eu tô com sono é porque eu tenho que tomar mais café. Não é que tem que tomar mais café, tu tem que descansar mais, tem que ter mais equilíbrio. E aí vem a questão da produtividade, que é uma outra métrica que a gente tem que analisar quando estiver montando um cronograma. Por exemplo, o que é ser produtivo? Durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, você adquirir o máximo de conhecimento possível, você adquirir o maior número de informação possível, tá? Isso é ser produtivo. Você reter mais conteúdo, mais informação em um espaço de tempo menor. Tá? Essa é a lógica, tá? Então, você tem que analisar essas métricas, não pegar o cronograma pronto, que manda você estudar redação na segunda, química na quarta, né? História na sexta. Analisa, né? Saiba ler os feedbacks e ver como que tu funciona e quais são os melhores horários para você estudar, tá? Essa é a lógica. Vamos ver como é que vocês estão aqui. Perguntaram ali como que era o teu cronograma. O meu cronograma, ele era flexível, né? Eu tinha ali, segunda-feira eu vou estudar redação, vou estudar matemática. Eu tinha isso anotado. Mas, por exemplo, eu respeitava muito o meu feedback. Por exemplo, eu fiz um simulado e esse simulado me deu o feedback que eu preciso melhorar mais em matemática. Então quer dizer o quê? Eu vou estudar mais matemática durante aquela semana para mim adquirir mais informação. Eu fui muito bem em biologia, então essa semana eu vou estudar menos biologia e vou aumentar o horário de matemática. Um exemplo para vocês entenderem, ok? E também, por exemplo, quando eu estava cansado, eu estava com sono, eu não estudava, né? Então eu tinha dias que eu parava de estudar, né? Eu estudava por dia, tinha o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5. E aí o dia 6 ou o dia 7 dependia muito do meu feedback. Por exemplo, se eu tivesse bem, eu tinha um dia 6 de estudo, tá? E aí o dia 7 era o meu descanso, tá? O dia 7 era o meu descanso. Só que, por exemplo, eu estudei o dia 1, dia 2, dia 3. No dia 4 eu tô cansado, eu não estudo. Porque eu não estudar no dia 4, embora, Bela, esteja na minha rotina de estudo, eu não estudar no dia 4 traz mais benefício para mim do que eu estudar ele. Ele está na minha rotina. Eu só posso descansar no dia 7. Então eu teria, teoricamente, que estudar no dia 4. Mas eu preferia, dentro do meu cronograma flexível e estratégico, eu preferia descansar no dia 4 para que no dia 5, dia 6, dia 7 eu tivesse um ótimo resultado. Tivesse mais energia, mais foco, tá? E às vezes tinha, por exemplo, tinha tardes que eu não trabalhava, tá? Geralmente eu trabalhava de tarde, tinha uma tarde que eu não trabalhava. E aí, cara, eu tentava estudar e não conseguia. Eu tava muito cansado, muito saturado. Cara, eu ficava vendo Netflix, ficava descansando. Porque eu sabia que no outro dia era mais benéfico eu descansar naquele momento e no outro dia eu acordar bem. Eu acordar com a minha saúde mental clean e aí eu ia ter um melhor resultado, um melhor desempenho, uma melhor produtividade. Isso no longo prazo era muito mais positivo, tá? A Cardoso falando que vai pra FURG. FURG é a Federal do Rio Grande, de Rio Grande, né? Só tem que ver, né? Tem que ver, Carlos, se vale a pena você vir pro Sul, né? Perguntaram ali, Léo, em 1 ano é possível passar via Enem? Cara, é possível, tá? Não existe impossível. Se eu falar que é impossível, daí tu vai lá e passa. Eu vou morder a língua. Então não existe impossível, tá? Teve uma aluna minha, como é que é o nome dele? Coelho, acho que é o nome do cara. Teve uma aluna minha do Atleta da Mente, turma 3, ou turma 2, se eu não me engano. Ela começou a estudar no meio do ano e passou agora em dezembro. Acho que deu menos de 6 meses de estudos. Ela conseguiu passar. Então, assim, tem gente que passa com 90 dias de estudos. Tem vídeo lá no YouTube, o cara passou no Enem com 90 dias de estudo. Se é real ou não, eu não sei, tá? Mas tem casos de pessoas que passam mais tempo, né? Então, por exemplo, eu perdi tempo
Eu estudava da forma errada, eu achava que tinha que estudar. Eu acreditava que quanto mais eu estudasse, mais eu ia conseguir passar, mais chances eu tinha de passar. E era uma mentira. Não era quanto mais eu estudasse, quanto mais apostila eu lesse, quanto mais questões eu fizesse. Não era sobre isso. Era sobre controle emocional, produtividade, retenção do conteúdo. Não adianta nada você estudar, ver videoaula, fazer questões e não reter o conteúdo, não lembrar dele depois. Não adianta nada. E também não adianta eu estudar um monte, fazer várias questões e esquecer depois do conteúdo. Não tem lógica isso, entendeu? Então depende de vários fatores, sabe? Eu acredito hoje, com a mentalidade que eu tenho, com o capital intelectual que eu tenho, eu acredito que hoje, por exemplo, eu passaria com 6 meses de estudos, tá? Com a dinâmica que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho, com 6 meses estudando eu conseguiria passar numa federal, né? Que eu não consegui passar na federal na época, tá? Então, eu acho que é possível sim, com um ano de preparação correta, tá? Entendendo como que funciona a dinâmica da prova, eu acho que é possível passar sim, tá? Essa é a minha percepção. Óbvio que tem vários fatores que a gente tem que analisar aqui, como que foi teu ensino médio, quais são os materiais que você vai utilizar, quantos simulados você vai fazer no ano, quantas redações você vai fazer no ano, tá? Tudo isso é importante, tua disciplina, teu controle emocional, porque daqui a um pouco tu começa muito motivado, tu começa muito focado, né, com a tua dopamina lá em cima, e aí ao longo da tua preparação, ela vai decaindo. Aí tu começa o ano aqui, ó, focado, motivado. Aí ela vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo. Pô, Léo, vou passar com um ano de estudo. Pô, Léo, será que eu vou conseguir passar? Acho que eu vou desistir da minha... Entendeu? Então, essa métrica nós temos que analisar também. Como que tu vai gerenciar tuas emoções? E quando tu acordar de manhã sem vontade de estudar, o que tu vai fazer? E quando você não tiver vontade de fazer questões? Tá? Tudo isso deve ser analisado. Muitas pessoas não analisam, não sentam. Tá, e se eu acordar amanhã triste, o que eu vou fazer? Eu vou descansar, eu vou estudar, eu vou tomar café, eu vou tomar energético, o que eu vou fazer? Tudo isso deve ser levado em consideração. Qual técnica de memorização que eu vou usar? Não é sobre física, não é sobre matemática, não é sobre redação, não é sobre ciência da natureza. Quantos acertos tem que tirar? Não é sobre isso, meu querido. Entendeu? Isso é muito pequenininho. Todo mundo sabe isso. Tu dá um Google, aparece lá. O que cai em ciência da natureza, o que tu tem que estudar, o que tu tem que saber, aparece. Se você quer um diferencial para você competir por uma vaga em medicina, você tem que trabalhar o teu cérebro. Você tem que trabalhar tanto a tua mente, o teu corpo e o teu cérebro. São 3 coisas diferentes, embora ambas estejam interligadas. Só que a escola e o cursinho nunca te ensinou isso. Quantas aulas você teve sobre a curva do esquecimento? Sobre o papel do tálamo, que é uma estrutura lá no diencéfalo, que é onde começa, né, a curva do esquecimento. Quantas aulas você teve sobre isso? Quantos cursinhos tem aula sobre o sistema límbico, que é ele que gerencia as tuas emoções, que vai fomentar uma resposta emocional frente a estímulos externos e estímulos internos que podem fazer um vestibulando desenvolver transtorno de ansiedade generalizada, depressão, síndrome do pânico, fobia social, insônia. Quantas aulas você teve sobre isso? Experimenta estudar física, matemática, redação, né? Assinar 10 tipos de cursinho, cursinho de física, cursinho de química, redação e pá, investir um monte de dinheiro nisso e desenvolver depressão. O que vai acontecer com o teu desempenho? Desenvolver ansiedade. O que vai acontecer com o teu desempenho intelectual, teu desempenho cognitivo? Se você desenvolver depressão, ansiedade, insônia, o que vai acontecer? Isso aqui some, isso aqui evapora. Entendeu? Porque a ansiedade vai tomar conta de você, a depressão vai tomar conta de você. E aí, você não vai saber como lidar. O que adianta saber a fórmula de física, a fórmula de matemática, se tu não sabe lidar com as tuas emoções, com os teus sentimentos? O que é emoção? O que é sentimento? Qual é a diferença? Tem diferença? O que é nervosismo? O que é insônia? Qual é o papel do sono no processo de memorização? Se você dorme mal, você não consegue fazer o processo de memorização. Comprovado cientificamente. Faz sentido para vocês? Então, a minha proposta
não é falar sobre filosofia, geografia, não é sobre isso. Eu quero falar do mais importante, porque eu quero escrever, a minha missão é escrever histórias de sucesso na medicina. A aprovação é uma parte de algo muito maior. Eu quero escrever a sua história dentro da medicina. Eu quero gravar um podcast contigo daqui 6 anos, né? Eu tenho a Carol, minha aluna, daqui 4 anos ela se forma. Eu quero ligar para ela e fazer um podcast com ela, para ela dizer: pô, Léo, tu me ajudou, eu passei no vestibular, hoje eu sou médica, hoje eu tenho um bom salário, eu ajudo as pessoas. Eu vinha de uma família humilde, uma família pobre com poucos recursos, e hoje eu sou médica. Entendeu? Por quê? Tu pode até passar no vestibular, mas não adianta nada você passar no vestibular e depois reprovar em anatomia, reprovar em fisiologia, reprovar em histologia, reprovar em clínica médica. Não adianta nada, meu querido. São 6 anos. Quando tu passar no vestibular, os teus problemas não vão ser resolvidos. Tu não vai resolver os teus problemas. Eles podem até aumentar se tu não tiver a mentalidade correta, se você não for um atleta mental. Você passa na medicina e aí os teus problemas aumentam. Você começa a reprovar, começa a pegar em exame, começa a tirar nota baixa. Você não consegue controlar as tuas emoções. Porque se tu acha que tem bastante conteúdo no vestibular, tu vai ver na medicina. Na medicina é uma avalanche de conteúdo e o teu professor não está nem aí com a didática, ele só vai jogar para ti. Aprende, memoriza. Como assim memoriza, aprende? Eu nunca tive aula de aprendizagem. Eu nem sei como aprender. Eu sentava, assistia a aula, resumia e fazia questões. É isso que eu sei fazer. Tá, mas na faculdade não tem questão. Na faculdade não tem, né? Tem aula, mas são aulas diferentes. Vocês vão perceber isso. Que a aula do vestibular é uma, a da medicina é outra, bem diferente. Não tem questão, não tem aula gravada. No YouTube tem pouco conteúdo, tu vai ter que pegar livro, tu vai ter que começar a aprender a ler livros. E aí, como é que tu retém o conteúdo? Porque a leitura é 10%, a tua capacidade de retenção na leitura é 10%, segundo a neurociência. Então você estuda 1 hora, você só absorve 10 minutos dessa 1 hora de estudo. E aí, como é que tu faz? Qual que é a técnica? Qual que é o método que você vai usar na faculdade de medicina? E o professor não está nem aí para ti, se tu memorizou ou não. Ele vai te reprovar, e ele não está nem aí. E aí, se for faculdade particular, se tu reprova, tu tem que pagar de novo. Se for federal, eu acho que é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim. Então, é isso que a gente tem que refletir. Entendeu? Tem que refletir um pouquinho, tem que ampliar a nossa mente. São 6 anos de faculdade. O vestibular é uma fase pequenininha. E eu quero dar substrato intelectual para vocês conseguirem se virar durante esse período. E essa é a minha missão aqui. Ó, o Antônio falou: autoconhecimento é a chave para o sucesso. Perfeito. Você aprender sobre você mesmo, né? Baseado na ciência, não em coach, autoajuda, psicologia positiva, tá? O que eu ensino não é coach, não é psicologia positiva, não é autoajuda, tá, pessoal? É neurociência aplicada para aprovação em medicina. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Gé Gomes pergunta o seguinte: Léo, 5 horas diárias é o suficiente para estudar e ser aprovado? Vamos lá, Gé. 5 horas de estudos. Dessas 5 horas de estudos, nós temos que ver o quanto que é líquido. Tem as horas brutas de estudo, mas tem as horas líquidas, que é aquele momento que você não pega no telefone, que você não fica ali pensando, né, na tua prima, no seu primo, no seu namorado, na sua namorada. Você não fica viajando mentalmente, você não fica com aquela ruminação mental, você fica focado, com atenção, prestando, analisando os mínimos detalhes. Com atenção. Isso são horas líquidas de estudos. Então, por exemplo, 5 horas líquidas de estudos é bastante, tá? É um número top, na minha percepção, tá? 5 horas de estudo líquidas é incrível, tá? Que aí, se a gente for ver, bruta dá mais ou menos umas 8 horas. Porque daí tu perde para comer, para sair, para abrir o teu computador,
entendeu? Para trocar de material, tu perde muito tempo fazendo esses processos. Então 5 horas líquidas é um número ideal, assim, na minha percepção. Mas também tem outra métrica que nós temos que analisar. Qual que é? Se você, durante essas 5 horas de estudo, você vai reter o conteúdo. Por exemplo, o professor fala lá, mitocôndria faz metabolismo energético. Retenção é você. Eu chegar para ti e te perguntar, o que a mitocôndria faz? Léo, a mitocôndria faz metabolismo energético, faz lá o ciclo de Krebs, né? Vai formar ATP, é uma organela celular com uma origem bacteriana. Beleza, você reteve o conteúdo. Aí eu te pergunto a mesma coisa daqui 7 dias. O que a mitocôndria faz? Aí você repete a mesma coisa. Beleza, você memorizou o conteúdo, você reteve o conteúdo e memorizou. São coisas distintas, tá? Então, dentro dessas 5 horas, nós temos que analisar qual que é a tua capacidade de retenção e qual que é a tua capacidade de memorização. Vocês vão perceber que tem alguns conteúdos que tu memoriza mais rápido, alguns conteúdos demoram mais o longo prazo. E aí você tem que ter esse bom senso, né, para filtrar isso, ok? Tem também uma estratégia que eu recomendo, que é o estado de flow, né, onde você, antes de você pegar um determinado material para estudar, você analisar se você tem habilidade para conseguir fazer esse conteúdo, porque às vezes tu não tem habilidade para fazer aquela questão, e aí é um desafio muito alto. Desafio muito alto e pouca habilidade, né? Tem um gráficozinho que eu mostro lá para os alunos do Atleta da Mente sobre o estado de flow, que é do livro do Mihaly, né? Ele fala sobre o estado de flow, a neurobiologia da excelência. Aí você vai ficar ansioso. Então, se é um desafio muito alto e você tem pouca habilidade, você fica ansioso. Se você fica ansioso, você tem menos atenção, você tem menos performance. Aí você fica triste, você fica nervoso, você fica deprimido, você dorme mal, você come mais chocolate, mais açúcar. Isso inflama o teu intestino. Você fica letárgico, você começa a procrastinar mais. E aí a tua produtividade nos estudos decai. Então veja bem, é uma bola de neve. São consequências que vão gerando, que vão virando uma bola de neve do vestibulando e ele não consegue lograr êxito nos estudos, tá? Então, horas líquidas é uma métrica interessante. E aí analisa a tua capacidade de retenção e a tua capacidade de memorização. Porque no dia da prova você precisa o quê? Você precisa lembrar do que você estudou. Então vai ter a prova lá, você precisa resgatar lá no seu hipocampo e lembrar dos conteúdos que você estudou. Né? Eu falei antes dos níveis de cortisol. Então, se você tem níveis elevados de cortisol, você gera uma hipoatividade no hipocampo, tá? Ele está no lóbulo temporal. Você gera uma hipoatividade no hipocampo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai lembrar dos conteúdos na hora da prova. Então, você estudou o ano inteiro, porém chegou na hora da prova, você não lembra de nada. E aí? Aí não serve pra nada, né? Tu gastou dinheiro, tu fez cursinho A, o cursinho B, o cursinho C, o cursinho D. E não lembra do conteúdo na hora da prova. Tu perdeu o ano. Entendeu? Então, essa é a lógica, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Vamos lá. Você já teve dificuldades com exatas? Se sim, como conseguir superar? Vamos lá, exatas, tá? Eu não sou a melhor pessoa para falar de exatas, beleza? O que eu posso falar para vocês aqui é mais uma perspectiva da minha experiência pessoal e como que eu vejo as coisas. Vamos lá. Exatas. Você precisa respeitar o seu tempo. Então, tem uma neurocientista britânica que ela chama Stella Collins. Tá? E aí ela dedicou a vida inteira dela para entender como que as pessoas aprendem. Por que tem pessoas que conseguem passar nas provas, conseguem tirar boas notas e pessoas que não conseguem tirar boas notas, pessoas que não conseguem aprender os conteúdos. Ela dedicou a vida inteira dela para descobrir isso através da neurociência. E ela fala o seguinte, que a aprendizagem ela ocorre no longo prazo. Então, para mim, por exemplo, eu não tinha muita facilidade com matérias exatas. O que eu fiz? Eu pensei, não, eu não sei esse conteúdo agora, mas eu não preciso saber esse conteúdo agora, eu preciso saber dele no dia da prova. Eu vou dar um exemplo para vocês. Cinemática. Eu não sabia, eu tinha muita dificuldade com cinemática.
Só que eu pensei, cara, eu não sei de cinemática, tem algumas fórmulas que eu não entendo, eu tenho dificuldade de aplicar essas fórmulas na prática, beleza, eu tenho esse problema. Mas eu não preciso saber agora, eu preciso saber desse conteúdo no dia da prova. Isso tirou um peso das minhas costas. Vou repetir para vocês. Eu não preciso saber desse conteúdo agora, eu preciso saber desse conteúdo no dia da prova. Então isso me deu tempo, né? Então, se eu estudar todo dia um pouquinho de cinemática, toda semana eu fizer questões de cinemática, né? Analisando a lógica, aplicando o Problem Based Learner, para entender como que essa questão foi feita, entender o porquê que eu errei, quais são os conceitos que eu não sei que tem nessa questão, aplicando o Problem Based Learner. Nessa questão, eu sabia que toda semana eu ia ter um pouco de contato com aquela matéria. Aí eu tirei a minha expectativa, eu usei a tabela do Flow, né? Apliquei a tabela do Flow para o estudo de exatas, e aí eu descobri que eu não precisava dominar todos os conteúdos naquele momento, eu precisava aprender no longo prazo, tá? E aí isso me ajudou bastante. Então, em vez de eu ver lá 5 aulas de cinemática e querer saber o conteúdo, não. Eu fui direto para as questões, entendi de forma superficial como que aquilo acontecia, como que eram os conceitos, como que eram as fórmulas, como que era a resolução da questão. Beleza. Apliquei uma técnica de memorização, né? Fiz um mapa mental, né? Fiz uma revisão espaçada, beleza. Na outra semana eu fazia um novo simulado, e aí era um simulado de naturezas. Nesse simulado de natureza ia ter questões de exatas, de física. Aí ia ter mais questões de cinemática. Por quê? Porque cinemática aparece na prova. Aí eu pegava aquele mapa mental de cinemática que eu fiz na semana passada e tentava olhar essa questão. Sem expectativa, sem querer acertar, sem expectativa. Olhava ela. Ah, essa questão tem uma fórmula igual, né? Beleza. Essa questão tem um conceito parecido, né? Tentava resolver. Não conseguia. Beleza, não tem problema. Não preciso saber agora, preciso saber no dia da prova. Sem expectativa, sem cobranças. Na outra semana, eu segui o PBL, né? Quem é meu aluno sabe. Problem Based Learner. O passo a passo lá que eu explico para vocês. Segui esse passo a passo. Na próxima semana, eu via fazer um novo simulado de natureza. E tinha lá, biologia, química, física de novo. Aí, cinemática, um conteúdo que aparece na prova. Aparece todo o simulado, vai ter cinemática ali. Tá? O Enem cobra sempre, tem uma ou duas questões de cinemática. Aparecia lá de novo. Aí eu pegava lá meu mapa mental, meu material de apoio, dava uma olhadinha neles, via que, pô, essa questão fala sobre isso, fala sobre aquilo, beleza. E aí, depois de 2, 3 meses fazendo isso, tu começa a pegar, tu começa a tatuar esses conceitos na tua cabeça, tá? Então essa é a lógica das exatas. Não ter expectativa, não querer ver, tipo, aulas toda semana pra ver um conteúdo, tá? Por que eu falo que às vezes a aula acaba prejudicando o aluno, tá? Vou explicar pra vocês. Porque às vezes o professor, ele quer ser didático. Esse é o objetivo dele, ele quer que tu aprenda. Aí ele acha que pra tu aprender o conteúdo ele tem que ser didático. O que ele faz? Ele vai lá, monta a aula 00, aula 01, aula 02 cinemática, aula 03, aula 04, aula 05, aula 06. Uma aula por semana. Geralmente é assim no cursinho. 6 semanas. 1 mês e meio. Só que é um monte de conteúdo, meu querido. É um monte de coisa. Um monte de conteúdo. São 6 aulas de cinemática. Ele quer ser didático, ele quer explicar o passo a passo e leve. Aí tu tem que juntar o conteúdo dessas 6 aulas para tu conseguir fazer uma questão de cinemática, né? Pô, tu tem que ter todo esse conteúdo. Só que assim, já é difícil memorizar o que a mitocôndria faz. Agora tu imagina 6 aulas de física, entendeu? Então, né, a Stella Collins fala isso no livro dela. É mais vantajoso para o aluno ver na prática como que ele aplica aquele conhecimento. Ele vendo na prática, ele ia aos pouquinhos vendo na prática como que funciona para depois ele criar curiosidade para entender a teoria. Tá? Ela explica isso através de vários estudos científicos de neuroimagem, né, ressonância magnética funcional que ela fez em alunos. Ela explica isso de uma forma mais científica. Tá? Mas é meio lógico, né? Pensa comigo, 6 aulas, né, que tu tem que guardar, memorizar esse conteúdo para que você consiga fazer uma questão de cinemática. Agora, pensa comigo, qual a minha estratégia? Toda semana eu vi uma questão sem expectativa de acertar, aplicava o protocolo PBL, aplicava ele, criava um material de apoio para eu poder resgatar de forma rápida e simples,
Na outra semana eu via de novo, sem expectativa, sem querer acertar. Na outra semana eu via de novo, depois eu via de novo, tinha lá meu material de apoio, e aí as questões começavam a se repetir, eu via que tinha um padrão. E aí de vez em quando, por exemplo, tem tal coisa que eu não entendi a lógica. Beleza, vou lá, digitava lá no Google, YouTube, digitava lá, ou pegava a minha apostila e tentava entender, por que a fórmula é assim e não é assado? Beleza. Só que daí eu chegava na questão com foco seletivo. Eu tinha um foco seletivo para fazer essa questão. Entendeu? Essa é mais ou menos a lógica. Então vocês vejam que isso é muito mais produtivo no longo prazo do que porque eu estou dando a cinemática de exemplo. Tem mecânica, tem ondulatória, tem óptica, tem vários conteúdos de física. Só que não tem só a física, tem a biologia, vários conteúdos. Aí tem a química, vários conteúdos. Aí o professor, não, vou dar uma aula top, bem didática, vou dividir os conteúdos. Só que são 6 aulas. Tu não tem tempo, meu querido. Tu não tem tempo para ver tanto conteúdo e guardar. Onde é que tu vai botar esse conteúdo? O teu hipocampo não tem espaço para isso. Entendeu? Então, às vezes tu tem que ser mais prático, tu tem que ver, o que eu tenho que saber disso? Eu tenho que saber que a fórmula é assim e assado. Deu. Vê lá o vídeo de resolução. Próxima semana, bota mais um conhecimento. Na outra semana, bota mais um conhecimento. Entendeu? É um conhecimento de cada vez. É diferente eu pegar 6 aulas e querer jogar dentro da minha cabeça, querer fazer revisão espaçada de 6 aulas. Não existe isso. Por quê? Tem as 6 aulas de cinemática, tem várias aulas de biologia, várias aulas de química. Tô falando aí mais a matemática, que é pior ainda. Porque o professor, não, vou dar uma aula top. Vou explicar detalhe por detalhe para o aluno. Aí a aula do professor tem 2 aulas. Tem 2 horas. 2 horas. Não, vou explicar, vou dar uma aula top. Vou ser didático, vou explicar. Aí o cara fica 2 horas lá dando a aula. Aí semana que vem ele vai lá 2 horas dando a aula. Aí o aluno pega a questão e erra. Perdeu 4 horas de aula. Aí, dessas 4 horas, ele esqueceu. Porque depois de 48 horas você esquece 80%. Então, desses 100% que ele aprendeu aqui, ele esqueceu 80%. 80% jogou fora. Só lembra 20%. Como é que fica a cabeça do cara? Como é que fica a cabeça do vestibulando? O cara viu 4 horas de aula. E ele não lembra do conteúdo. Ele pensa, meu Deus, eu nunca vou passar em medicina. Medicina não é pra mim. Aí ele começa a instalar aplicativos mentais na cabeça do cara, na cabeça do vestibulando de medicina. Começa vários aplicativos mentais. Porque isso acontece, não acontece só com a matemática. Acontece com a biologia, acontece com a geografia, acontece com a história. Aí o cara, Léo, eu nunca vou passar em medicina, cara. Agora me pergunta, Léo, o que tu aprendeu de física? Não lembro, cara. Eu sabia pra prova, eu queria passar em medicina, eu não quero ser físico. Eu não quero ser matemático. O que tu lembra de matemática? Não lembro quase nada. Esqueci tudo. Eu queria passar na prova, aprendi a fazer prova. Questão, vou guardar só o que é importante. Depois, no longo prazo, óbvio que tem que ter uma lógica nisso, tá? Tem que ter um bom senso. Você tem interpretação textual, então interpreta o que eu estou falando. Óbvio que no longo prazo, você vai adquirindo mais conhecimento, porque só com conhecimento superficial, você não vai conseguir acertar aquelas questões que são mais complexas. Aí, com o longo prazo, você vai adquirindo mais conhecimento. E aí você já consegue acertar mais questões. Antes eu acertava uma de física, então já consegue acertar 4. Então é fazendo, né? Tem uma aula, né, que eu falo exatamente como que eu fazia, né, que é o método circuito, né, que eu apliquei para as matérias exatas, né, método circuito, para mim aprender no longo prazo e não ir direto para as aulas, porque o professor, né, pessoal, respeito a todos os professores, né, é uma profissão muito honrosa, uma profissão muito importante, mas cara, assim, é bizarro o quanto eles ensinam de forma errada. Meu respeito a todos os professores, mas eles ensinam de uma forma muito errada. Ele chega lá, vou dar a melhor aula, vou passar tudo que o aluno tem que saber para passar no vestibular. Essa é a mentalidade dele. Não, vou ensinar tudo. O meu aluno não vai sair dessa aula sem saber tudo que ele precisa. Só que isso, né, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque é muita coisa, nós não somos robôs. O sistema educacional brasileiro é uma merda. É o pior do mundo. O aluno brasileiro tem os piores desempenhos em provas. É uma bosta. Por quê? Porque
Eles querem passar muito conteúdo, o aluno não lembra de tudo. É muita coisa para guardar na cabeça. Entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Um estudo direcionado, um estudo focado. Léo, tu criou essa teoria na cabeça? Não, eu vou conversar com a Joana, sábado, ela é uma médica, passou em primeiro lugar na prova de residência em neurologia na USP. Primeiro lugar. Eu vou conversar com ela. E ela passou em primeiro lugar como? Fazendo um estudo direcionado. Ela fala, a Joana fala, vou mostrar para vocês no podcast, ela fala o seguinte: não ia dar tempo de eu ver todas as apostilas, é muito conteúdo, é muita aula, é muita coisa. E ela queria passar na USP. O que ela fez? Ela fez um estudo direcionado com provas antigas, com conteúdos que mais aparecem na prova. E ela foi lá e tirou o primeiro lugar. Eu não sabia todos os conteúdos. Eu passei como? Fazendo um estudo direcionado. Eu não tinha tempo, meu querido, para ver todas as aulas de matemática, todas as aulas de física. Eu não tinha esse tempo, eu tinha que ser objetivo e prático. Entendeu? E por isso que o sistema educacional brasileiro é uma bosta. Porque ele quer socar coisa no aluno, ele quer socar um monte de conteúdo. E o aluno amanhã já esquece. Entendeu? Então isso é uma coisa prática, objetiva. Correlacionar, aí tem outra técnica, self-study, aplicar aquilo que tu sabe na tua vida, otimiza também o estudo de exatas, tá? Então, essa é a lógica, tá, meus queridos? Vamos ver aqui, mais uma questão. Ele pergunta aqui, né? É possível trabalhar cursando medicina? É possível. Qualquer coisa que tu fizer, tu consegue passar em qualquer coisa que você quiser trabalhar para você ter uma forma de renda extra, você consegue correlacionar com a faculdade de medicina. Faculdade de medicina é extremamente puxada, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração, mas é possível. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti, tá? Por exemplo, na minha faculdade de medicina, teve um rapaz que se formou agora, né? Ele pegou agora em dezembro do ano passado, ele pegou o CRM dele, tá? Chama Emerson o nome dele. Eu conheci ele num ambulatório que eu fui, eu acabei conhecendo ele, né? Emerson. Tava acho que no terceiro semestre, acho, da faculdade de medicina, eu acabei conhecendo ele. Ele tava lá rodando no rodízio dele do internato, acabei conhecendo o cara. O cara é enfermeiro, ele é um pouco mais velho, tem 35, 36 anos, eu acho. Não lembro exatamente qual é a idade dele. Mas ele fez a faculdade de medicina dele fazendo plantões como enfermeiro. Ele é enfermeiro, mas ele tinha o sonho de ser médico. Então ele fez os 6 anos de faculdade de medicina fazendo plantão no final de semana como enfermeiro. É a melhor estratégia que eu recomendo? Não, eu acho que é bem difícil tu conseguir manter um bom rendimento na medicina dando plantão no final de semana, tá? Plantão de 12 horas e tal. Eu acredito que é um pouco mais difícil. O que eu recomendo para os meus alunos é você ter um trabalho mais flexível, como trabalhar de garçom, de babá, trabalhar numa festa no final de semana, né, num buffet, alguma coisa assim, ou vender brigadeiro, né? Tem o meu colega, o Christian, ele vende trufas, consegue tirar uma grana bem legal só vendendo trufas, entendeu? Então é possível sim você fazer medicina e trabalhar ao mesmo tempo fazendo qualquer coisa que tu quiser. Óbvio que tem alguns trabalhos que são um pouco mais difíceis, né? Mas eu acho que é possível, tá? É possível sim. Eu sou um exemplo, tem outros vários exemplos que é possível você fazer medicina e trabalhar ao mesmo tempo. Vamos ver aqui mais uma pergunta aí de vocês. Deixa eu ver que hora que é. Vamos ver essa pergunta aqui, pessoal. Olha, ele fala o seguinte, que ele não consegue estudar por videoaula mais questões, pois desde ontem estou batendo nos exercícios. Aí vem a questão que eu falei antes, que é você não se apegar ao resultado, você não se apegar ao exercício, você pula o exercício. Se você não sabe fazer o exercício, não tem problema, pula ele. Aplica lá o protocolo PBL, Problem Based Learner, e pula para a próxima questão, tá? Então não se apegue às questões, beleza? Não se apegue às questões, não sabe fazer a questão, pula para o próximo. Então pode demorar. No dia da prova você tem só 3 minutos por questões. 3 minutos.
E tu tem que treinar isso em casa. 3 minutos. 3 minutos e deu. Tá? Não adianta ficar criando ali e perdendo muito tempo nas questões, tá? Ó, a Marcele falou o seguinte, né? Dar aula particular também ajuda. Perfeito, né? Ela falou que ela é pedagoga e é muito flexível conciliar com os estudos. Perfeito a linha de raciocínio dela. Ó, a Daiane pergunta, em relação à idade, tem 35 anos e é muito tarde? Não, não é muito tarde, tá? Eu conheço várias pessoas que passaram em medicina depois dos 35. Então, é que na verdade isso é uma crença, né? É uma crença que tu tem. Porque se tu parar pra pensar, né, Daiane? Se você passar em medicina agora, são 6 anos, então tu tem 35, mais 5, 40, mais 1, 41 anos. Com 41 anos tu se forma. 41 anos tu se formou. Se você viver até os 80 anos, você vai trabalhar 40 anos como médica. 40 anos. Porque assim, Daiane, esses 6 anos vai passar de qualquer forma. Os teus 42 anos vai chegar, de qualquer forma. Concorda comigo? 41 anos. Tu vai chegar aos 41 anos de qualquer forma. Não tem como tu mudar isso. Tu vai chegar aos 41 anos de qualquer forma. Só que aí, Daiane, tu tem a escolha se você vai chegar com 41 anos médica ou no mesmo lugar que você está hoje. Você escolhe. E aí, olha que louco, né? Tu vai trabalhar 40 anos, vamos supor que vai viver até os 80, vai ter uma qualidade de vida top, vai, né, poder ter uma alimentação boa, vai poder ter bons medicamentos, um bom plano de saúde, porque médico ganha bem, tu vai poder pagar um bom plano de saúde. Vamos supor que tu vai ter uma qualidade de vida top e vai viver até os 80 anos. Tu trabalhou 40 anos como médico. Médico, na academia que eu trabalhava, tinha uma médica otorrino, acho que ela tinha uns 70 anos, cara. Ela tinha uns 70 anos, ela operava, todo dia ao consultório, tá? Operava, né? Acho que eram três tardes que ela operava no hospital, ia pro bloco cirúrgico, e toda manhã e quase todas as tardes, né, os dias que ela não operava, ela fazia consultório, cara. 70 anos tinha a mulher. Então assim, tu escolhe, tu vai escolher se daqui 6 anos tu vai estar médica ou se daqui 6 anos tu vai estar no mesmo lugar que você tá? Ó, o Marvin falou aqui, tenho 35 anos, advogado, também estou na batalha para entrar em medicina ainda esse ano, perfeito. Assim, pessoal, vou falar um segredo aqui para vocês, tá? Só que eu quero que vocês não contem para ninguém, tá? Vou contar um segredo para vocês. O vestibular de medicina é o mais fácil de passar. Só não passa em medicina quem estuda da forma errada. Só não passa em medicina quem estuda da forma errada. E tem vários vestibulandos estudando da forma errada. Por quê? Eles acreditam que para passar em medicina você precisa estudar muito, fazer muitas questões, fazer muitas redações, ler toda a apostila. Não é assim? Me falaram isso. Se eu quisesse passar em medicina, eu precisava estudar muito, fazer muitas questões, fazer muitas redações e ler toda a apostila e ver todas as videoaulas do cursinho. Se eu fizesse isso, eu passaria em medicina. Porém, isso é uma mentira. É uma mentira que contaram para eu e para vocês. Estudar muito não quer dizer nada. Se eu estudar muito e não lembrar do conteúdo, não serve para porra nenhuma. Se eu fizer muitas questões e não lembrar, não memorizar esse conteúdo, não serve para nada. Se eu ver todas as videoaulas, não reter o conteúdo e não lembrar na hora da prova, não lembrar como fazer a questão, não serve para nada. Entendeu? Então, tem muitos alunos estudando de forma errada. Daí o cara vai lá fazer o vestibular, ele estudou o ano inteiro de forma errada, de forma inadequada, aí ele acredita que vai acontecer um milagre na hora da prova. Não, vai acontecer um milagre e eu vou passar. O cara pensa assim, não, vai acontecer um milagre. Aí o cara vai lá, só faz volume, né? Aí aumenta a competição, né?
Porque daí, pelo número, tem tantas vagas no vestibular, tantos inscritos, aí determina a competição, ali vai ser um vestibular mais concorrido ou não. Essa é a lógica. E aí, como tem muita gente inscrita, muita gente querendo um milagre, as pessoas criam uma ilusão que é difícil passar no vestibular de medicina. Porém, é muito fácil. É extremamente fácil passar no vestibular de medicina. É um segredo que eu estou contando para vocês. É fácil. Quando você vai fazer o vestibular de medicina, você compete só com 3%. 3% se dedicou, fez simulado com o tempo. Não é aquele simulado que tu faz, tu demora uma semana para fazer o simulado. Tu faz 5 questões hoje, 10 amanhã. Cara, isso aí não é simulado, tá? Isso aí é tu ler questão. Fazer simulados é você botar o cronômetro e ficar 5 horas e 30 minutos ali sofrendo com o estresse e fazendo uma prova. Porque daí tu tá treinando o teu cérebro para fazer provas. Tá? Essa é a lógica. Então assim, vocês não competem. Tá? Vocês competem com vocês mesmos, não com fulano e com ciclano. Tem muita gente estudando de forma errada, então é muito fácil passar em medicina, tá? Extremamente fácil. Isso aí. A Bela falou, a chave tá na mente. Isso aí, mentalidade, né? Eu gravei uma masterclass lá com o Dr. Igor Deoli e ele fala isso, cara. Tu pode ter suplemento, pode ter uma nutrição cerebral, pode ter o que tu quiser. Se tu não tiver a mentalidade, tu não consegue passar. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu ver que hora que é. Tem várias perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo de responder todo mundo. Olha aqui, ó, pessoal. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tampar aqui para não aparecer o nome, ó. Ó, uma aluna minha, não sei se vocês conseguem ver. Ó. Ver se vocês vão conseguir ver. Não aparece, mas eu vou ler para vocês que tá escrito aqui, ó. Uma aluna minha, tá? Do Atleta da Mente. Léo, recebi mais um resultado de aprovação em outra faculdade de medicina. Ela passou numa faculdade de medicina e agora ela recebeu outro resultado. Ela mandou mensagem aqui pra mim, né? Tem alguns alunos meus que tem o meu WhatsApp pessoal, né? Então, pessoal, o que eu falo aqui pra vocês, além de ser baseado na neurociência, além de ser baseado na minha experiência pessoal, é um negócio que funciona, tá? Funciona demais. Não deu pra ver a mensagem, mas ela fala o seguinte, que ela passou em outra faculdade. Ela já tinha uma aprovação, agora ela passou em outra. Ó, a Bela perguntou, quando você abre o teu curso? O Atleta da Mente abre só em fevereiro, tá, pessoal? Pra quem não sabe, nós vamos fazer um desafio que se chama Desafio 2021 Você na Medicina. Vão ser 8 aulas ao vivo, 100% gratuito, tá? Onde eu vou ensinar para vocês todos os segredos para vocês passarem medicina no ano 2021, tá? Vai ser um evento 100% gratuito, muito top. Depois do desafio, a gente vai estar abrindo as vagas para o Atleta da Mente 2.0. Lembrando que na última vez que a gente abriu, importante eu falar isso, porque senão depois o pessoal vai lá no meu direct e fica perguntando, pô, Léo, eu queria comprar não sei o que, não consegui. Na última vez que nós abrimos, fechou as vagas em um dia, tá? Menos de um dia acabou as vagas. Então eu tô falando isso para vocês, para lá em fevereiro, primeira semana de fevereiro, quando a gente abrir as vagas, vocês não perderem a vaga de vocês dentro do Atleta da Mente 2.0. Então se inscreve no desafio, é de graça, demora 3 segundos, o link tá na minha bio, vai lá agora, acessa o link, se inscreve, demora 3 segundos. E aí durante o desafio eu vou trazer mais informações para vocês. Tá, pessoal? Então acho que já deu uma hora e pouco aí de aula, tá? E vou indo, tá, pessoal? Já é 9h10, tamo junto, tá? Semana que vem tem mais. Valeu! Boa sorte aí, boa sorte pros meus alunos que vão fazer o Enem.
A Carlúcia tá aqui, né? Não sei se tem mais algum aluno também do ATM. Sucesso para vocês, vou estar torcendo por vocês e não esqueçam, tá? Não esqueçam. Foquem em dar o melhor de vocês, não no resultado. Não foca em número de acertos, não foca em número em redação, em nota de redação. Esquece isso. Foca em dar o seu melhor. Ponto final. Tamo junto.